Olá, bem-vindo à sua aula número 137 de Programação em Python. E nessa aula a gente vai falar sobre o protocolo UDP, que é o User Datagram Protocol. Então, a gente viu nas últimas duas aulas sobre sockets, e a gente viu que na hora de construir um socket, existem algumas constantes que você coloca na definição do objeto socket, em que vão produzir algumas configurações. Então as constantes que a gente usou, elas consistiram em construir um objeto socket que seguisse o protocolo TCP/IP. Só que agora a gente vai construir um socket que siga o protocolo UDP. E no que consiste o protocolo UDP? O UDP é um protocolo que se baseia numa conexão em que se manda dados sem segurança com relação ao seu destino. O que quer dizer sem segurança? Significa que o UDP manda dados para um determinado endereço, mas ele não checa se esses dados foram recebidos de fato. Então ele manda para o endereço independente de haver desse endereço estar conectado com a internet ou não. Então, se ele mandar dados e o endereço não estiver conectado ou não tiver recebido corretamente os dados, a quantidade de bytes que ele mandou, os bytes que ele mandou, vão ficar perdidos para sempre na internet. Mas, entretanto, o UDP ele é vantajoso. Por quê? Justamente pelo fato dele não ser confiável, dele não ficar checando para ver se o dado foi enviado corretamente, ficar criando conexões, ele é muito mais rápido para cada informação que ele mandar. Então, por isso ele é muito comum para construir servidores de jogos online, para fazer streaming de vídeos no YouTube, ou para usar o VoIP, certo? Na aula de hoje a gente vai ver um exemplo simples de como funciona o UDP. Então, para isso, a gente vai olhar primeiro para o UDP Server. E o UDP Server, você vai notar que ele não é muito diferente do UDP Server, o TCP/IP Server. Então, o que acontece? Primeiro eu crio um host e um port number. Esse port number também é um valor arbitrário, que vai até 65 mil e poucos, se não me engano. E a gente vai criar um objeto socket. Só que qual que é a diferença desse objeto socket para o objeto socket anterior? Essa segunda constante aqui, que eu coloco sock_digram. Isso indica que eu estou usando o protocolo UDP, User Datagram, certo? Então essa constante aqui é que vai definir que eu vou usar um socket com o protocolo UDP. Então aí, uma vez que eu crie o meu server, vou imprimir que o servidor foi iniciado e vou iniciar o bloco infinito do meu servidor. Então você vê que uma primeira coisa que a gente vai receber é que o server vai receber uma determinada quantidade de datas. Então normalmente a gente esperava o server receber uma conexão. Dessa vez não, o server vai receber a data diretamente de um determinado endereço. Ok, o server recebeu data de um determinado endereço, eu vou imprimir o endereço e a data que ele recebeu, depois eu vou devolver um echo. E como eu vou devolver esse echo? Usando a própria conexão do server, o método sendTo, que vai mandar a data para um dado endereço, certo? Então tem primeiro essas duas diferenças. Primeiro que aqui eu não vou criar uma conexão. Normalmente eu esperava ser estabelecida uma conexão. Quando ela fosse estabelecida, eu usava essa conexão para mandar dados. E eu tenho aqui o método sendTo, que manda dados para um determinado endereço. Uma vez que eu esteja cansado, eu vou sair do meu bloco while true, vou fechar a conexão do servidor. E aqui tudo isso foi encapsulado dentro de uma função main, que é chamado se esse arquivo estiver sendo executado diretamente. Então, se você for ver aqui, numa command line específica, eu tenho aqui servidor iniciado, indicando que o nosso servidor está online. Agora, o nosso cliente, por outro lado, ele também vai procurar um host e um port number, que no caso a gente define para localhost, já que eu estou conectando a minha própria máquina, o port number é 5000. Só que aí o que acontece? Vai ter algumas diferenças disso. Primeiro, o meu servidor, ele não é uma conexão exatamente, ele é um par definido pelo host e port number. Eu vou criar uma conexão
e eu vou conectar essa conexão a um host e um port number, que é justamente localhost 5000. E aí eu vou esperar o usuário digitar uma mensagem qualquer e vou esperar enquanto a mensagem for diferente S, que é de sair. Certo? Então, o que acontece? De novo, eu uso o método sendTo, que vai mandar uma determinada mensagem para o server, que é configurado por esse host e port number, então o endereço dele e o número de port. Daí, a gente vai receber dados através da mesma conexão que a gente montou, vai receber dados e o endereço, vai imprimir o que a gente recebeu, vai esperar o usuário digitar mais alguma coisa e vai mandar para o servidor e vai continuar nesse formato. Então, se você for ver aqui, eu iniciar o meu cliente, ele espera que eu digite uma coisa. Olá, tudo bem? E agora deu um erro, provavelmente porque eu fiz alguma besteira imensa. E eu fiz uma besteira imensa que foi simplesmente esquecer de escrever aqui. Eu acho que é isso. Vamos ver. Ah, legal. Então agora foi legal. Eu tinha esquecido aqui de codificar para mandar no formato de bytes, certo? Não esqueça de fazer isso. Você não pode passar uma string normalmente. Então, olá, eu recebo de volta olá. Tudo bom? Tudo bom? Eu vou lá e recebo tudo bom corretamente. Então, tem aí essa comunicação cliente-servidor. E, de fato, a única grande vantagem dele é a velocidade, mas você tem que ele não é confiável. Então, você tem que decidir quando você deve usar um, quando você deve usar outro. Você pode procurar na internet exemplos do uso do UDP, certo? Mas assim, fica muito a seu critério de acordo com as necessidades do seu programa. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.